E aí galera, vamos para mais uma resolução aqui do Vestibulinho ETEC 2014, beleza? Questões 21 e 22 agora do segundo semestre, né? Do primeiro semestre a gente já resolveu tudo. Então vamos lá. Considere as informações para responder as questões 21 e 22. Um técnico em imóveis projetou uma estante conforme a figura 1, beleza? A figura 2 apresenta o esquema da parte frontal da estante. No esquema da figura 2, tem-se que D é o ponto médio do segmento CE, C é o ponto médio do segmento AE, então de A até E, C é o ponto médio, B é o ponto médio do segmento AC, B é o ponto médio do segmento AC, F é o ponto médio do segmento EG, G é o ponto médio do segmento EI e H é o ponto médio do segmento GI. E a medida do ângulo EIA é de 60 graus, né? Então esse ângulo aqui é 60 graus, beleza? Beleza. Questão 21. Se na figura 2 a distância entre os pontos A e I for de 1,80 m, então a medida do segmento DF será em metro. Então ele está falando que de A até I aqui, né? Ficou meio tortinho. De A até I tem 1,80 m. E a partir daí ele está perguntando a medida do segmento DF. Beleza, galera? Então aqui, galera, é uma questão de semelhança de triângulos. Por isso que ele dá todas essas informações aqui, para a gente ter certeza que o C fica bem no meio entre A e E, que o D fica bem no meio entre C e E. Então, como é uma questão de semelhanças de triângulos, então quer dizer que a razão das medidas aqui desse lado é a mesma razão das medidas aqui desse lado. O que eu quero dizer com isso, galera? Eu quero dizer que o segmento AE, que é esse segmento todo aqui, ó, de uma ponta até a outra, não sei se dá para ver que aqui é o A, porque eu escrevi em cima, enfim. O segmento AE é esse segmento todo ali grandão, certo? O segmento AE é o segmento todo. O segmento AE está para o segmento AI, que é o segmento que a gente tem o tamanho, certo? E aqui, olha que interessante que ele está falando para a gente. Ele está falando que o C é o ponto médio de AE e o D é o ponto médio de CE. Então, vocês concordam que esse pedacinho aqui, ó, DE, tem 1/4 do tamanho de AE, certo? Porque é a metade da metade. Então, DE é igual a 1/4 de AE, porque C é a metade de AE e D é a metade de CE. D é a metade da metade, ou seja, 1/4. E como são triângulos semelhantes, né? Esse triângulozinho aqui é semelhante a esse triângulozão. E as razões são as mesmas, lembra que eu tinha comentado? Então, a gente vai usar a mesma lógica. Se DE é 1/4 de AE, então DF é 1/4 de AI, certo? Então, usando a mesma lógica, DF é igual a 1/4 de AI. E é isso que importa para a gente, né? Ele quer o segmento DF. Então, segmento DF será AI, 180, né? Ou melhor, 1,8 metros, dividido por 4. Então, vamos fazer essa divisão aqui, né? Vamos colocar na chave. 1,8 metros dividido por 4. Então, galera, 4 cabe em 1,8? Não. Então, a gente vai ter que multiplicar esse 1,8 por 10, vira 18, e adicionar uma casa decimal aqui. E agora,
4 cabe em 18? Cabe. Quantas vezes? Bom, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16. Então, cabe 4 vezes e dá 16. 18 menos 16, resta 2. E agora, galera, o 4 cabe no 2? Também não. Então, a gente coloca um 0 e passa para a casa decimal do lado. A gente estava nessa casa, agora a gente está nessa casa aqui. Então, quantas vezes agora o 4 cabe no 20? Bom, a gente sabe que 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 5 é igual a 20. E o resto é 0. Então, galera, a gente tem aqui, ó, que a medida DF equivale a 45 centímetros ou 0,45 metros. Que aqui nas nossas alternativas é a alternativa B. Tá certo? Tranquilo? Então, foi a questão da gente entender a semelhança aqui dos triângulos, né? Se essa partezinha aqui é 1/4 desse todo, então essa partezinha aqui também vai ser 1/4 desse todo. Agora vamos aqui para baixo, né? Não precisa nem apagar. Vamos aqui para baixo, mudar de cor. E a questão 22. Se na figura 2 a medida do segmento EI for de 2 metros, então a altura do triângulo AEI relativa ao lado AI será aproximadamente em metros. Então, ó, tem bastante informação aqui, tá? Vamos lá. Ele fala, se na figura 2 a medida do segmento EI, vamos identificar o EI, EI é esse cara aqui, ó. A medida desse segmento é 2 metros. Então, a altura do triângulo AEI relativa ao lado AI, que é esse aqui, será... Então, a altura do triângulo relativa a esse lado significa esse pedação aqui, ó. É a altura relativa a esse lado. Ele quer saber quanto vale esse pedação aqui. Então, vamos meio que redesenhar essa parte aqui do jeito que a gente sabe, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse lado aqui tem 2 metros, né? O EI tem 2 metros. A gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, beleza? E como a gente está pegando a altura em relação a esse lado, então aqui essas retas vão ficar ortogonais, né? São retas que vão ter segmentos de retas com 90 graus entre um e outro. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo a gente consegue aplicar as regras de seno e cosseno. Então vamos relembrar, galera. O que é o seno? O seno de um ângulo θ nada mais nada menos que é a divisão, a razão entre o cateto oposto ao seno, o cateto que o seno está olhando, dividido pela hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. E o cosseno? O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente ao ângulo, ou seja, o cateto que sai do ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, vamos identificar aqui os catetos opostos e adjacentes. Se o ângulo está aqui, o cateto oposto ao ângulo, o cateto que está de frente aqui com o ângulo, é justamente esse. E se o ângulo está aqui, o cateto adjacente ao ângulo é esse aqui. Ah, Gabriel, por que não é esse aqui? Porque esse é a hipotenusa. Esse é o lado maior do triângulo, certo? Então, galera, o que ele quer? Ele quer que a gente ache, no fim das contas, quem é o cateto oposto. Quem é essa altura aqui. Então, qual é a relação que envolve o cateto oposto? Isso mesmo, o seno. E ele dá o seno de 60 para a gente aqui. Então, o seno de 60 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E a gente tem o seno de 60 e tem a hipotenusa, que vale 2. Então, seno de 60, que é 0,87, está aqui, certo? É igual ao cateto oposto, que é justamente o que a gente quer achar, dividido pela hipotenusa, que são 2 metros, tá? Então, para esse cateto oposto ficar sozinho aqui, a gente passa esse 2 que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Então, fica 2 vezes 0,87 igual ao cateto oposto.
Então, vamos fazer essa multiplicação aqui, né? 2,00, 0,87. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14. Beleza? Mais 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16. Mais e mais. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Opa, deixa eu ver as casas aqui. 0 aqui, vírgula. 0 vezes 2, 0. Então, somando tudo isso, dá 0, 0, 0. Aí, aqui dá 4, certo? Aqui dá 1 mais 6, 7. Aí, coloca a vírgula. E 1 mais 0 dá 1. A vírgula sempre embaixo aqui da última vírgula da multiplicação. Então, galera, ó, a gente tem que esse lado aqui mede 1,74, que é justamente aqui a alternativa D, beleza? Então, algumas dificuldades aí nesse exercício. Lembrar da regrinha de seno e cosseno. Lembrar da regrinha de triângulos semelhantes, né? E é isso. E prestar atenção nas continhas aqui para não pegar vocês, beleza? Bons estudos, espero vocês na próxima resolução.